Olá pessoal, meu nome é Adriano, esse é o canal Meu Propósito. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar o estudo do Vem Segue-me dessa semana, terceiro NEF 1 ao 7. E esse vídeo eu vou trabalhar de uma forma bem mais tranquila com vocês, então em alguns momentos eu vou ler escrituras, em outros momentos não vou ler escrituras, mas a todo momento eu vou deixar a escritura aqui no corpo do vídeo, tá bom? E a primeira escritura que eu gostaria de ler com vocês, ela fica em terceiro NEF, no capítulo 1, do versículo 12 a 13. Então, o que estava acontecendo nesse momento, pessoal? Tinha se passado o tempo, depois das profecias do Samuel Olamanita, né? E o povo estava ansioso realmente com os sinais da vinda de Cristo, do nascimento de Cristo. E aqueles descrentes, o povo que não queria guardar os mandamentos do Senhor, o povo que não queria viver conforme os convênios ou mandamentos, eles começaram a ameaçar aquele povo que estava vivendo os mandamentos, né? Ao povo da igreja. Então, o que aconteceu? Eles já estavam falando que aquela data, aquele prazo que tinha sido estabelecido pelo Samuel já havia sido ultrapassado, e eles estabeleceram uma data para que, se caso até aquela data os sinais eles não surgissem, né, no caso o dia, a noite que não iria escurecer, mas um novo dia, eles seriam assassinados, ou seja, aqueles descrentes iriam tirar a vida daqueles que estavam aguardando a vinda de Cristo, né? E preocupado com isso, Nefe, que era filho de Nefe e neto de Elaman, ele foi orar ao Senhor para pedir ajuda ao Senhor, para poder saber em relação à vinda de Cristo, né? E essa escritura, terceiro Nefe 1, do 12 ao 13, fala sobre esse momento de oração de Nefe ao Senhor e a resposta do Senhor a ele. E diz o seguinte: e aconteceu que clamou fervorosamente ao Senhor todo aquele dia, e eis que lhe chegou a voz do Senhor, dizendo: levanta a cabeça e tem bom ânimo, pois eis que é chegada a hora, e esta noite será dado sinal. E amanhã virei ao mundo, para mostrar ao mundo que cumprirei tudo aquilo que fiz, que fosse dito pela boca de meus santos profetas. Né? E dessa escritura, o que eu gostaria de ressaltar para vocês, ou para você, meu amigo ou amiga, tenha bom ânimo, tá? Às vezes, nós pedimos algo ao Senhor e pensamos que o Senhor não vai mais responder, ou pensamos que já está demorando muito. Ore ao Senhor, levante a cabeça, tenha bom ânimo, que o tempo é o tempo do Senhor. Ele sabe o momento exato, tá bom? E foi o que foi passado para Nefe, para ele levantar a cabeça e ter bom ânimo. E o que aconteceu? Surgiu o sinal, o nascimento de Cristo, aquela nova estrela, a noite que ficou clara e todos aqueles sinais que tinham sido preditos pelos profetas. E o que foi que Nefe e aqueles que estavam com ele fizeram? Aproveitaram a oportunidade, porque muitas pessoas que estavam esperando caíram por terra, ficaram felizes, e tinham aqueles que eram descrentes, que também alguns começaram também a acreditar nas palavras dos profetas. E lá em terceiro Nefe 1:23 mostra que Nefe e aqueles que estavam com ele aproveitaram a oportunidade e foram pregar o evangelho para aquelas pessoas, foram batizar aquelas novas conversas. Então, pessoal, nós precisamos ficar de olho nas oportunidades que estão ao nosso redor, né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia. O que é que você pode aprender desse momento? Nós temos os meios de tecnologia. O que é que eu posso fazer através das redes sociais com respeito ao Evangelho? Né?
eu tenho às vezes uma oportunidade de, numa conversa informal com um amigo, de poder falar um pouco sobre a igreja, falar sobre o livro de Mórmon. Então, observe as oportunidades e utilize essas oportunidades. Foram o que esses servos do Senhor fizeram naquele momento, que viram que muitos que não acreditavam ficaram impressionados que realmente estava se cumprindo as palavras dos profetas, né? E uma coisa que às vezes acontece, e que acontece de uma forma mais comum do que imaginamos, às vezes as pessoas leem as escrituras, veem os sinais e acham que já foi cumprido. Ou seja, o povo naquela época estavam, quando viram esse sinal do nascimento de Cristo, eles disseram que não precisava mais cumprir com a lei de Moisés, porque ela estava já se cumprindo com a vinda de Cristo. E na verdade não era isso, né? Na verdade, aqueles sinais foram relativos ao nascimento de Cristo. E não havia consumado todo o trabalho de Cristo, né? A gente sabe que ainda ia ter o crescimento, o ministério de Cristo, né? E todas essas dúvidas que foram surgindo, porque pessoas estavam dizendo que não precisavam mais obedecer à lei de Moisés, e elas foram esclarecidas com base nas escrituras, com base nos profetas que estavam lá, Nefe, e aqueles que estavam na liderança, esclareceram esses pontos de doutrina. Então é muito, muito importante que nós possamos ficar atentos ao que as escrituras eles falam, que nós possamos ficar atentos às palavras dos profetas. Ele vai esclarecer, eles vão esclarecer todas as coisas para nós, tá bom? Então, cuidado, não vá se precipitar no estudo. É bom estudar, mas sim é bom saber exatamente o que aquela escritura está falando, tá? Então, eu gosto muito do livro de Mórmon, porque o livro de Mórmon ele traz muitas situações que são compatíveis com os nossos dias. Por exemplo, em 3º Nefe, ainda no capítulo 1, no versículo 29 ao 30, fala um pouco sobre os filhos, né, os filhos de Nefitas, os filhos dos Lamanitas, que embora a família estivesse guardando os mandamentos, eles, quando atingiam a maioridade, eles decidiam que não iriam viver o Evangelho, eles decidiam que iriam seguir o bando de Ganianto, porque o bando de Ganianto eles tinham uma característica que era muita lábia, eles tinham muita habilidade de convencer as pessoas sobre os seus erros e os seus pecados, convencer as pessoas a seguir as combinações secretas. E isso iludiu muito da juventude. E você que é jovem, que está me ouvindo, vigia e ora, tá? Observa as escrituras, frequenta o seminário, ouve as orientações de seus pais, tá? Porque o inimigo, ele deseja destruir todos os filhos de Deus. E um dos alvos é você, jovem. Então, muito cuidado, tá? Então, vamos ler essa escritura? Lá em 3º Nefe 1, 29 e 30. E houve também muita tristeza entre os lamanitas, pois eis que muitos de seus filhos, à medida que cresciam, ficavam mais velhos, começavam a agir por conta própria, sendo levados pelas palavras aduladoras e mentirosas de alguns oramitas, e a juntar-se ao bando de Ganianto. Assim, os lamanitas também foram afligidos e começaram, devido à iniquidade da nova geração, decair em sua fé e retidão. Então, esse sofrimento que veio devido à decisão dos filhos trouxe sofrimento para os pais, né? Porque eles começaram a ficar tristes, a perder um pouco da fé, né? A cair um pouco em incredulidade e cair em iniquidade por causa do sofrimento que recaía por uma decisão de seus filhos. Então, filhos, por favor, fiquem atentos às Sagradas Escrituras, atento aos estudos do Evangelho, atento
ao seminário, atento às coisas que vão lhe levar de volta à presença do Senhor, tá? Mas com o passar do tempo, as pessoas começaram a esquecer daqueles sinais que haviam sido apresentados a eles da vinda de Cristo, do nascimento de Cristo. Isso está lá em 3º Nef 2, do 1 ao 3. Então, muitas coisas acontecem em nossas vidas, muitos milagres acontecem em nossas vidas, e nós ficamos impressionados quando aqueles milagres acontecem. Isso traz uma imensa alegria para a nossa vida, isso fortalece nosso testemunho. Mas com o passar do dia, às vezes nós nos esquecemos das coisas que o Senhor já fez, as bênçãos que o Senhor já proporcionou em nossas vidas. O que você tem feito para lembrar das bênçãos que o Senhor trouxe para a sua vida e para a vida da sua família? Né? Às vezes é uma moldura, às vezes são lembretes em um quadro, às vezes é um cartaz, às vezes é um diário, né? Muito recomendado pelos profetas, anotações de diários, mas é muito importante que você possa ter registros das coisas que o Senhor ele fez na sua vida, que abençoou a sua vida, que os ensinamentos que você teve na sua vida, sejam eles bons, ruins, o que for, mas o que você aprendeu, né? O que você sabe que lembra que o Senhor fez, que faz com que você saiba que Cristo vive, que Deus vive. Mantenha isso vivo na sua lembrança, tá? E aí, o bando de Gadianto, ele cresceu fortemente. E lembra que no estudo passado eu falei que nefitas e lamanitas eles se uniram para combater o bando de Gadianto, né? E toda vez que vai se formar um exército, precisa ter líderes, né? Precisa ter capitães, capitão-chefe, assim semelhante a Moroni. E eu gostei muito dessa escritura de 3º Nef 3, no versículo 19 ao 21, que fala do perfil dos líderes, né? Dos líderes que eram chamados. Eu vou ler essa escritura com vocês. Diz assim: Ora, era costume entre os nefitas, salvo em tempo de iniquidade, designar como seu capitão-chefe alguém que possuísse espírito de revelação e também de profecia. Portanto, Gide e Gidone era um grande profeta entre eles, como também era juiz supremo. Disse, pois, o povo a Gide e Gidone: Ora ao Senhor e subamos as montanhas, ao deserto, para que possamos cair sobre os ladrões e destruí-los em suas próprias terras. E Gide e Gidone, porém, respondeu-lhes: Não permita o Senhor, porque se marchamos contra eles, o Senhor nos entregaria em suas mãos. Portanto, nos preparemos no centro de nossas terras e reuniremos todos os nossos exércitos, e não os atacaremos, mas esperaremos até que venha contra nós. Por conseguinte, tão certo como vive o Senhor, ele os entregará em nossas mãos, e assim, se assim procedermos. Então, o que aconteceu? Gide e Gidone, ele era um homem inspirado, um profeta, era um juiz supremo também, e alguém que não era como a gente diz assim, não era Maria vai com as outras. Não foi porque o povo disse: Gide e Gidone, vai lá e ora ao Senhor e vamos lá, vamos atacar os ladrões lá nas montanhas. Ele não. Ele teve a prudência, né? Ele disse: não, vamos seguir as orientações do Senhor. E a orientação do Senhor é o seguinte: é ficar aqui, né? Se nós formos para as montanhas, o Senhor vai nos entregar nas mãos dos bandidos. Então, ele fez isso, e no decorrer da história nós sabemos que esse exército, né, ele foi vitorioso acima dos ladrões de Gadianto, tá bom? Então é muito importante que o líder ele siga ao Senhor, ele não siga a voz do povo, não siga aquela questão de... Não, claro, nós temos conselhos, tudo,
mas a voz do povo tem que estar em harmonia com a voz do Senhor, tá? Se a voz do povo estiver contrária à voz do Senhor, então o líder precisa seguir a voz do Senhor, tá bom? E o que aconteceu? Quando o exército dos ladrões de Goliat vieram combater os exércitos, tanto que agora nomeados de exércitos nefitas, né? Porque aqueles lamanitas se tornaram ali nefitas e lamanitas. Quando eles estavam juntos ali, o exército de Gandianto, os bandidos de Gandianto, eles pintaram o rosto com sangue e vieram de uma forma bem feroz. Mas o que aconteceu? E eles ficaram, quando o povo caiu por terra, implorando, falando ao Senhor, eles pensaram que o povo estava com medo deles, né? Mas na verdade, o povo só temia ao Senhor. E aí nós vamos lá em 3º Nefe, no capítulo 4, versículo 10. E diz o seguinte: estavam, porém, enganados, pois os nefitas não os temiam. Temia sim o seu Deus, a quem suplicaram proteção. Portanto, quando os exércitos de Gideane se atiraram sobre eles, estavam preparados para enfrentá-los e receberam-nos na força do Senhor. Então, você está preparado hoje para enfrentar o seu dia a dia? Para enfrentar o seu dia, enfrentar o seu trabalho, enfrentar as dificuldades que vão surgir no seu dia? De quem você está tirando força? De quem o Senhor está buscando força? Em você mesmo ou no Senhor? Então, o que destacou esse exército foi que a força deles estava no Senhor. E o temor deles era em Deus, unicamente em Deus. Uma outra situação que aconteceu, né? Isso depois que eles venceram tudo, destruíram os bandidos de Gandianto, tudo. O povo, durante um certo tempo, agradeceu ao Senhor e a igreja, e foram prosperando, e mais uma vez aquela questão do ciclo do orgulho. Mas depois eles passaram a esquecer novamente. E lá em 3º Nefe 6,14, fala o que corrompeu, o que prejudicou a igreja, né? Diz assim: e assim surgiu uma grande desigualdade em toda a terra, de modo que a igreja começou a decair. Sim, tanto que no 30º ano a igreja se dissolveu em toda a terra, salvo entre alguns lamanitas que se haviam convertido à verdadeira fé. E não se afastaram dela, pois eram firmes e constantes e inabaláveis, desejavam guardar com todo o empenho os mandamentos do Senhor. Então a grande desigualdade prejudicou a igreja ao modo que dizimou a igreja, a não ser alguns lamanitas fervorosos que permaneceram na fé. Então, traga para o seu dia a dia, traga para a sua vida. Será que nós estamos tratando os nossos irmãos com desigualdade? Será que como nós estamos agindo dentro da igreja? Como estamos agindo como membros da igreja? A desigualdade, ela destrói a igreja, destrói o reino de Deus. Precisamos ter muito cuidado com isso. E para finalizar, eu gostaria de ler com vocês a escritura que fica em 3º Nefe 6, do 15 ao 18. Mas não... Essa escritura, ela fala muito sobre a questão do poder que o inimigo exercia sobre esse povo, sobre essas pessoas. Eu não vou ler essa escritura, eu vou deixar aqui para que vocês possam ler, mas na verdade nós precisamos ter cuidado, ter muito cuidado, para que o inimigo ele não tenha poder sobre nós e sobre nossa vida, que nós não possamos ser levados pela vontade do inimigo para todos os lugares e possamos ser destruídos. Pessoal, esse é o estudo do Vem Segue-me dessa semana. Eu sou muito grato por poder compartilhar esse estudo com vocês. Eu espero que vocês possam dar uma paradinha a cada momento no vídeo,
que vocês possam refletir sobre as Escrituras em família. Eu desejo tudo de bom para vocês. E vocês são uma bênção na minha vida. Tá bom? Então, se você acha que esse vídeo pode ajudar uma outra pessoa, compartilha. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. Um forte abraço, pessoal.